Bora ver aqui a experiência de Full Metal Diamond Muramasa. Isso aqui é uma visual novel, se eu não estou enganado. Eu tenho interesse de ler várias porque eu tenho que estudar para o Battle Hentai. Porque eu tenho que ver a mídia que eu vou fazer, né? Tá com medo de spoiler? Pode relaxar. Esse vídeo é uma análise sem spoilers. E esse vídeo é sobre um eroge, ou seja, um jogo erótico, que no Japão é uma cultura Vamos lá, Battle Hentai tá chegando. muito específica, mas que não necessariamente Inclusive ganhei várias artes novas do Battle Hentai, depois venha lá no Twitter. significa pornô. Ainda assim, são jogos que têm conteúdo sexual, e se você for menor de 18, cai fora, ninguém te chamou, eu te odeio, blá blá blá. E pra quem ficou, espero que vocês gostem do vídeo, porque esse aqui me matou, Jesus Cristo. Ei gente, eu mudei o meu Twitter. Agora o Twitter do canal é @lixeiradofrost e o meu pessoal é 51frost51. Siga lá se vocês quiserem, tamo junto. Provavelmente nos dois o Frost tá brigando com todo mundo online no Twitter. Frost, porra, você tem uns stalkers muito estranhos, mano. E tu dá palco pra uns caras muito aleatórios também. Obrigado pelas notificações aí. Vou dar plena notificação, preciso dar moral, né? Eu xinguei os caras antes do vídeo começar, eu preciso dar moral agora que o vídeo começou, né? Sonic 2. Obrigado, a gente vai ver Sonic 2 algum dia, quando essa barra bater R$500. A gente vai ver Sonic, vai marcar, esteja presente na live, twitch.tv/narrativando, pra verificar esse momento histórico. A gente já viu vários filmes, e a gente vai ver Sonic 3 depois. E tem VOD de todos eles. Sonic 2 pra nós. Sonic 2 pra nós. Valeu, Ishiro. Valeu, Sou o Analfabeto. Pelas costas do mestre e Sonic 2. Obrigado, minha coluna agradece. Bora. Essa análise foi feita a partir de uma cópia fornecida pela Just USA. Valeu pessoal da Just, fechamento, tamo junto. Que isso? Sabe, você tá lá, seu amigo te apresenta um jogo e fala, ei, isso aqui é uma obra-prima. Você vai, todo ansioso, joga a porra do jogo e, ok, foi legal, foi meio mid. É uma das sensações mais broxantes que tem, né? O problema às vezes é que não foi nem que o jogo é uma experiência ruim, está mais pra, tipo, foi legal, mas o uso da palavra maldita estragou tudo. Sim, a palavra maldita. A destruidora de mundos. Sabe qual é? Obra-prima. Uma coisa é algo ser legal, mas o termo obra-prima tem muito mais peso. Sabe qual o motivo? Vamos pegar a porra do dicionário. Obra que devia realizar todo artesão aspirante a mestre, em sua guilda. Obra mestra. A mais bela obra de um artista, de um gênero, de uma época. Obra mestra, obra capital. Apesar do quanto o termo pode ser vago, há um ponto de convergência. Uma obra-prima não é simplesmente boa, é um ponto de mudanças, é algo de destaque, além do que no geral é produzido em uma determinada seleção. Já que eu sou chato, vamos... É a mesma coisa desse negócio de genial, né? Todo mundo virou gênio, todo mundo virou genial, mas tem que chamar atenção na thumb do YouTube, né? Eu sou culpado disso também. Por exemplo de cinema. Por que Dançando na Chuva é uma obra-prima? Além de ter cenas incrivelmente coreografadas, o jeito que a música e a direção de arte auxiliam para criar momentos inesquecíveis é até hoje catártico, servindo também como um retrato temático da transição do teatro para o cinema. É um filme que até parece simples a olho nu, mas a sua perfeição e densidade em subtexto tornam-o uma assistida obrigatória para estudantes de cinema até hoje. Por que Nevermind the Bollocks da banda Sex Pistols é uma obra-prima? Apesar da simplicidade técnica, foi a obra que definiu a estética e o ideal punk, de modo que pudesse virar uma identidade a ser seguida. Claro, você tinha banda antes que experimentava com ideias similares, como The Stooges, mas Sex Pistols acabou definindo um padrão, inspirando diversas bandas posteriormente. E em jogos, temos diversas obras-primas. Desde Doom, para jogos de tiro em primeira pessoa, definindo como um jogo de tiro iria ser por décadas e trazendo inovações tecnológicas absurdas, até Guitar Hero, que fez as pessoas perderem a paciência e gerou uma degradação do estado mental mundial. Até dentro de nichos mais específicos, apesar de não chegar ao grande público, a gente tem obras-primas. Dentro dos jogos eróticos temos Kitty Wall Rance, um dos jogos de estratégias mais importantes da história que levou uma franquia conhecida por piadas sexuais desconfortáveis a se transformar em um clássico de Dark Fantasy. Temos também Yuno, que foi um passo importante para as visual novels, ou seja, aqueles jogos que você só clica para ler e avançar a história, às vezes fazendo alguma escolha ali ou aqui. Yuno trouxe seu sistema de linha do tempo, definindo como as visual novels iriam trazer rotas, e não só isso, mas provou que o meio poderia trazer histórias muito bem construídas, sem se vender especificamente pelo pornô. E claro, se você sabe o que é visual novel, com certeza você deve ter ouvido falar da Nitro Plus. Nitro Plus é conhecida por trazer várias novels menores, mas com conteúdo muito perturbador. Eu sei que muitos de vocês conhecem a empresa por Steins Gate, que além de ser uma puta visual novel clássica, tem anime, tem spin-off, tem tudo. Mas se você já leu mais coisas deles, você com certeza já se deparou, em sua maioria, com histórias bem pesadas, cheias de horror, sangue e blá blá blá. Kikokugai, Hana Shirazu, Sayano Uta. Não é por acaso que o diretor de Madoka Mágica e Psycho Pass, Gin Urobuchi, começou sua carreira... Eu nunca tive muito contato com visual novel, porque na época só dava pra jogar no PC, e eu tinha outras coisas pra jogar no PC, e eu nunca fui muito de histórias, de texto. Eu virei um entusiasta de ficção e de texto e livro ou narrativa por causa de RPG de mesa, a partir de 2010.
E aí eu fui fazendo um trabalho ao inverso. Eu primeiro aprendi narrativa e depois eu comecei a ler. Muito doido isso, né? Porque eu interpretava a narrativa como um negócio matemático, porque eu sou de exatas, né? Eu sou formado em ciência da computação, fiz engenharia da computação, não terminei, mas fiz quase o curso todo, fiz 80%. E aí eu fui tentando entender de forma mais mecânica, não a parte artística, mas como isso influencia a mente da pessoa. E aí fui pegando psicologia, game design também trabalha com isso, que é o behaviorismo, né? Então, quando eu for fazer o Battle Hentai, eu vou ter que jogar um monte de visual novel. A carreira por ali foi basicamente uma das pessoas que definiu a direção da empresa. Ao ponto até que VNs que não parecem ter sido projetados pra tal horror, como o Dramatical Murder, só com alguma cena hiperviolenta e um final alternativo ou algo, porque senão não é Nitro Plus. Bem, a Nitro Plus é... O meu vai ter cenas dramaticamente goreadas no final só pra marcar as crianças de 14 anos de idade. uma das empresas maiores do mercado, então é de se esperar que algumas das VNs mais bem avaliadas sejam deles. Pra mim, popularidade não significa nada, mas talvez seja pelo menos um indicador que uma história pode ser interessante. Vamos ao VNDB então, o lugar que você dá nota pra esse horrível estilo de jogos. Exemplo, na análise, a primeira coisa que a gente vê é que Muv Luv Alternative é a mais aclamada, mas apesar disso, a gente já tem Steins Gate. Mas vamos ser honestos aqui, Steins Gate tem uma identidade muito própria e não é por acaso que é uma colaboração da 3PB com a Nitro Plus. Dificilmente dá pra dizer que é um jogo puro da Nitro Plus em questão de identidade. Não tem aquela pegada edgy, cheia de horror e sangue. Então, vamos descer um pouco aqui. Esse tal de Soko Aki Muramasa é um dos mais altos, ou Full Metal Demon Muramasa para os mais íntimos. O visual disso aí é irado. Pera, eu já falei desse jogo antes. Sayonouta é um jogo de horror misturado com drama feito pela Nitro Plus, também conhecido pelo famoso e aclamado Steins Gate, Dramatical Murder, Token Rambu, Demon Bane, Full Metal Demon. Por que eu citei Muramasa nesse vídeo? Apesar da Just ter os direitos, era uma daquelas histórias que todo mundo olhava e falava, essa porra nunca vai ser traduzida para inglês. É uma das mais longas narrativas da Nitro Plus em tempo, com pessoas chegando até 100 horas de leitura na época que só tinha em japonês. Ah, mas Frost traduziram Mineko, traduziram Muv Luv, traduziram Fate, sim. Mas olha, Muramasa tem uma peculiaridade muito filha da puta. A linguagem é bem difícil. Muitos dos personagens usam termos específicos e antigos do japonês, e muita coisa é basicamente intraduzível. Apesar disso, todo mundo que termina Muramasa diz que é uma das melhores histórias já feitas. Eu nem digo que é uma das melhores histórias da Nitro Plus ou das VNs, mas sim, já feitas. Lembro de que quando eu comecei... Tava vendo um vídeo do Frost falando por que jogar Fate... Por que Fate em outros idiomas sem ser japonês perde muito do que torna o Naso um ótimo escritor. Ou até a palavra temida, né? Genial. E ele explicou de forma bem interessante algumas questões. O exemplo que ele deu, que eu lembro aqui, é quando a Tosaka se apresenta, a forma que ela fala eu... Vou fazer, não sei se era o caso, mas eu vou falar para um exemplo. Ela fala, eu sou a Tosaka. E nos kanjis é tipo... Eu... como se fosse, tipo, Maga Tosaka. Então a forma que ela fala, eu sou Tosaka, é escrito em kanjis como Maga Tosaka. Ou seja, ela bota a identidade dela como maga acima da identidade individual dela como pessoa. Isso é o tipo de coisa que você só vai sacar na prosa em japonês. Porque o cara usou um kanji específico com uma leitura específica que pode servir como eu sou, só que era na verdade o kanji de mago. E aí quando você traduz isso, não tem mais. Você perde. Entendeu? Então, e aí ele foi falando várias questões, tipo, depois ele mostrou as traduções. Ele falou, cara, a tradução está correta e tá boa. Só que tem horas que você acha que está muito purpurinado e horas que está muito seco. Mas em japonês está tudo no mesmo ritmo. Só que é coisa de kanji e tal, e aí já viu, né? Comecei a ler VNs, era uma das que eu mais queria ler. Não porque eu interagia com a comunidade muito, mas é porque eu gostava da Nitro Plus e os visuais da novel eram sempre muito legais. Sem contar que o nome é muito foda, né? Full Metal Demon Muramasa. Eu vou até adaptar aqui porcamente pra quem não fala inglês. Demônio de metal Muramasa. O Nicolas Felipe pediu pra eu anotar aqui que Daimon... que Daimon não é demônio, Daimon é o espírito grego, né? Pode significar do grego uma espécie de entidade sobrenatural que não é boa nem ruim. Vai se fuder, Nicolas Felipe! O mito por cima dessa novel foi crescendo e eu tenho amigos que legitimamente começaram a aprender japonês justamente por causa do Muramasa. Quando teve um anúncio de Muramasa em inglês, porra, meu Twitter explodiu. Então, ansioso, acabei infelizmente largando o The House em Fata Morgana, que eu acabei recentemente, é um puta jogo também, vocês devem dar uma olhada, e acabei indo direto pra esse aqui. Então, nossa discussão dessa vez será simples. O que define uma obra-prima? E sabe, qual o melhor exemplo, se não uma obra-prima que não apenas define tudo que a Nitro Plus fez por anos, mas com certeza faz jus até as expectativas mais insanas do leitor?
A mesma coisa com Light Novel, né? Você pensa que a escrita delas é ruim, mas é porque tem muita coisa que se perde. Não, a gente comentou disso num vídeo que a gente viu, né? Na forma das garotas falarem e como que várias coisas em japonês fazem com que as frases dos personagens tenham identificadores que não são traduzíveis para outras línguas. E quando você vê em português ou inglês, são várias frases sem mínimo de sentido, assim, de identificação. Você que tem que supor, mas em japonês está tudo conectado. Então, assim, isso me fez abrir um pouco a mente nesse quesito. Mas não tem como, eu leio em português ou em inglês. Não tem como ler um negócio que é mal escrito em português ou inglês. Eu vou ter que aprender japonês pra ler as novelas. Aí é foda, aí é desover demais, velho. Tô só nos furigano. Furigano não, tô no hiragana aqui, pô. Eu gostaria que tivesse igual antigamente em fansub, que eles botavam explicações em cima, entre parênteses. E eu gostaria isso no texto também. Tipo, olha só, tá vendo? Eu sou Tosaka. Aí teria um asteriscozinho, algo do tipo, falando: aqui ela tá usando esse kanji dessa forma, para mostrar que a identidade dela como maga supera a identidade dela como pessoa. Ela se vê como mais como uma ferramenta do que como um humano. E tal, sei que isso pra mim ia deixar a leitura próximo do que eu iria apreciar, no sentido de, caramba, esse escritor é brabo e tal. Tipo, eu acho muito triste como as legendas oficiais só trituram o conteúdo pra ficar o mais direto ao ponto possível, sem mostrar o que tornava as coisas legais. Pô, fansub de Bleach antigamente falava os significados da Bankai, sabe? Não todos, mas alguns falavam. Fullmetal Demon Muramasa é uma daquelas histórias que é difícil explicar no que se baseia, porque tudo que você fala é um campo minado de spoilers. Mas ei, eu sou o Frost, eu tô acostumado com isso. Eu fiz uma análise de uma VN de 4 horas sem spoiler, então uma de 80 não deve ser tão difícil. Tá, mentira, é difícil pra caralho. É engraçado que aqui já falamos de Sayano Uta, de Dramatical Murder, duas das novelas mais famosas da Nitro Plus, e aqui estamos de novo com outra obra famosa deles. Oh, Celso, por favor, eu tenho tanta ansiedade pra falar da Seventh Expansion ou de Subarashiki Hibi, mas fica pra outro dia. A premissa em si de Muramasa já inclui spoilers, então honestamente, se a minha descrição parecer simples, tá aí o motivo. E outra coisa, se eu errar parte da política desse mundo, perdão, é muito complexo e faz Fallout e Love Love parecer simples às vezes. Mas bora lá. Espero que vocês gostem tanto de história quanto o Blader Coyote. Que eu falei do contexto histórico do... Estamos em uma realidade alternativa política, onde a Grã-Bretanha dominou os Estados Unidos, a Rússia cresce e o Japão se vê no meio de um conflito entre os dois. A facção composta pela Grã-Bretanha e os Estados Unidos se chama GHQ, e eu vou chamar esses países de GHQ a partir de agora. A GHQ dominou o Japão, mas a guerra foi parada quando o clã Okuhara entrou, por meios implicadamente ilegítimos, ao poder. Sim, foi um golpe. Nisso, o Japão vive um período de Guerra Fria, onde há paz entre a GHQ e o shogunato de Okuhara, mas há guerras e conspirações acontecendo debaixo dos panos. O objetivo da GHQ é arrumar algum jeito de tirar o shogunato do poder, enquanto o objetivo do shogunato é expulsar a GHQ dali. Aí você vai falar: bem, o shogunato tá certo, né? Não. Com punhos de aço, Okuhara estabeleceu um governo violento, com pouca comida para a população, muita tirania e muito conflito. Um governo onde, se acharem um espião na sua vila, é possível que todo mundo seja massacrado para garantir a autoridade do Estado. Então a GHQ é mais legal? Bem, o objetivo deles realmente é dar uma vida melhor para os japoneses, inicialmente pelo menos. Mas eles querem usar o Japão como uma base para invadir a China e bater de frente com as forças da Rússia que têm influência na região, transformando a nação das garotas gatos em uma zona de guerra violenta. Esse é um mundo que ainda foi intocado pela bomba nuclear, mas que tocou num poder tão devastador quanto. Lembra das armaduras de samurai? Então, nesse mundo alternativo, ferreiros habilidosos podem criar armaduras imensas e assustadoras, imbuindo sua alma e seus desejos nelas e sacrificando suas vidas no processo. Assim, eles criam tsurugis, ou seja, armaduras superpoderosas ao estilo do jogo Crysis, só que samurai. Sim, são armaduras imensas, não exatamente robôs, mas essas armaduras podem voar, andar rápido pra caralho, ultrapassam o reflexo humano e dão basicamente superpoderes aos Musha, ou seja, para as pessoas que estão pilotando suas bodegas. Um Musha com sua armadura pode massacrar um grupo imenso de soldados facilmente, estabelecendo superioridade no campo de batalha. Inclusive, cada Tsurugi, ou essas armaduras, tem um monte de poder especial e algumas limitações, especialmente incorporando as filosofias que moldaram a criação delas. Exemplo, temos um Tsurugi chamado Masamune, que incorpora a filosofia que o mal deve ser destruído de todos os modos possíveis. Uma das limitações é que o piloto deve ter um senso de justiça fortíssimo, senão ele provavelmente vai ser rejeitado pela armadura. Muitos dos ataques mais fortes dele ferem o próprio piloto, encarnando o ideal que a justiça está acima de tudo.
especialmente da própria vida. Também existem versões artificiais desses Tsurugi, os Draguns. Eles são produzidos em massa e, apesar de portarem um poder similar, geralmente apanham feio desses tradicionais, sendo mais parecido com robôs que você vê na ficção, os mechas e tal. Apesar de armas de fogo serem amplamente usadas, isso cria a realidade que a principal força de combate são samurais rápidos com armaduras que balas não penetram e favorecem o uso de espadas. Então toda aquela coisa de filosofia de guerreiro e honra que a gente tinha no Japão ainda tem uma boa força. E se isso já parece muita coisa, bota em conta que tem conspirações acima de conspirações acima de conspirações. Há várias forças, ocultas e explícitas, em conflito de interesse constante nesse universo. E além disso, tem uma força que o interesse parece ser só o caos pelo caos, sem benefício a ninguém. Eu vou até mudar a velocidade da narração, porque esse aqui é pesado. Quando um Tsurugi prateado aparece, vilas inteiras aparecem brutalmente mortas. Vários suicídios e homicídios sem sentido entre as pessoas, onde parece que todos enlouqueceram. Esse Tsurugi é chamado de Ginseigo, e as pessoas nem sabem exatamente se é um humano, um evento natural ou algo assim. Lendas se formam, e as duas facções temem esse caótico modificador, que parece apenas massacrar sem distinção, matando vilão e herói, inocente e culpado, morte pela morte. Bem, mas pelo menos tem algum motivo pra alguém que vive nesse mundo horroroso, cheio de fome e guerra ficar feliz, é que tem outro guerreiro. Honra Samurai, Thiago Braga ficou puto com esse jogo então. Então, vamos lá, né? Porque o Bushido novo que a gente tem aí, de fato, a criação, blá blá blá, mas inspirado no Código da Cavalaria, mas também já foi inspirado para manter a casta guerreira em xeque. Só que cada família tinha o seu código guerreiro. Aqui no Japão, mano, é tipo, sei lá, 500 anos de guerra, sem parar. Então tem muitas coisas de época também. Mas cada família tinha seus códigos. E esses códigos envolviam várias coisas. Isso aí até o samurai lá, o Satoru-san do Gnose Games estava falando. Ele estava lendo um deles, porque ele é descendente de um clã desses, samurai. Ele estava lendo de um clã lá que falava, cara, você deve acordar junto do sol, 4 horas da manhã. Falar, você tem que lavar o rosto, rezar. Metade do tempo, o tempo que você tiver treinando, depois você tem que estudar. Quando você for ficar em vigília, leve pergaminhos para ficar lendo e estudando. E tinha várias coisas assim, sabe? Cada família tinha a sua. Então, por mais que não fosse algo documentado para todo mundo, existiam vários documentos separados das famílias que criavam essa característica, porque a casta guerreira, ela não era uma casta de soldados Ashigaru, né? O samurai, apesar de ser uma casta social, né, uma classificação política, que você poderia... Um samurai pode ser um ninja, não tem nenhum problema, né, nessa questão. E ninja é uma função, samurai é uma classificação social. Isso também era algo que mudava mais ou menos durante o tempo, né? O samurai, de fato, já foi o guerreiro, mas já foi burocrata. No final, inclusive, só era burocrata. Mas essa questão do guerreiro erudito, né, ou do guerreiro nobre, do guerreiro de uma alta patente social, que seria, nessa questão, o samurai, eles tinham sim seus códigos diferentes de família para família e várias outras coisas, que depois foi transformado, muito depois, nessa ideia do Bushido unificado, feito para vários motivos, inclusive submissão ao Estado. Mas as famílias tinham sim os códigos de honra e de guerra de cada uma delas. É muito mais complexo, por isso que às vezes eu fico bolado com os vídeos do Thiago, que eu acho, tá, ele sabe, e ele traz fonte e tal, mas eu acho que às vezes a referência está muito em cima de uma briga de internet do que de comentar o assunto de forma mais profunda e interessante para mostrar essas complexidades. E aí acaba perdendo na zoeira, na brincadeira ou na farpação e deixa de lado a parte que eu pessoalmente mais me interesso, que é um estudo mais aprofundado. Guerreiro de armadura vermelha caçando esse guerreiro prateado assustador, portando um amaldiçoado Tsurugi. Mas pelo menos tem algum motivo pra alguém que vive nesse mundo horroroso, cheio de fome e guerra ficar feliz, é que tem outro guerreiro de armadura vermelha caçando esse guerreiro prateado assustador, portando um amaldiçoado Tsurugi Muramasa, temido por deixar uma trilha de corpos imensa no passado. O protagonista Minato Kageaki embarca nessa jornada, tentando parar o Tsurugi prateado e viajando pelo Japão. Aliás, eu falei Japão todas as vezes agora, mas aí que vem uma diferença final que eu omiti justamente para não confundir tanto. O nome do país na verdade é Yamato, e não Japão,
provavelmente uma referência ao período de Yamato no Japão, o período onde o budismo foi altamente difundido O povo de Emishi de Muramasa é uma referência a uma etnia que realmente existiu. no país. Algo que até reflete os temas da obra. E essa foi a ideia básica do que Muramasa é. Vou ser honesto, falar de Muramasa envolve tudo isso também, mas é difícil não falar de Muramasa sem falar do seu protagonista, Minato Kageaki. Eu pessoalmente vejo Muramasa como algo similar a um filme dos bons do Akira Kurosawa. Guerreiros, samurais encarnando conceitos morais e colocando seus ideais em conflito com a realidade. Você tem isso de modo vago até em Yojimbo, com o guerreiro vagabundo Sanjuro enfrentando duas gangues ambiciosas escolhendo o caminho da humildade, mas vemos algo muito mais próximo a Muramasa no meu filme favorito do diretor, Ran. Isso porque Ran é um mundo onde idealismo não existe e nenhuma expectativa moral deve ser guardada. E Muramasa contrasta esse mundo similar, traiçoeiro e cruel, com um protagonista altamente moralizado, talvez uma das pessoas mais bondosas que eu já vi numa história. Enquanto o visual dele me dava a impressão dele ser um anti-herói daquele estilo dos anos 2000 e tal, meio emo, na real, focado nos seus objetivos e com comportamento até meio robótico, o nosso herói é uma pessoa que não irá atacar ninguém, exceto quando extremamente necessário. Esse é Kageaki. Dando importância para conceitos como honra e responsabilidade, Kageaki é o idealista, e isso traz para ele muito sofrimento. Não apenas de ver a realidade injusta que ele vive, mas também não saber como responder a ela. Levando cada assassinato que ele faz como peso, aos poucos vemos o próprio psicológico dele se perturbando. E ver todos os pensamentos dele, entender o quanto ele pensa no bem-estar alheio, tudo isso faz a história ficar cada vez mais e mais dolorosa. E aí que vem um dos motivos que Kageaki se sente tão destruído e pressionado. O dilema do bonde. O dilema do bonde é uma Mais ou menos, Omega, depende do assunto, do meu interesse nele. espécie de experimento idealizado pela filósofa Philippa Foot, e é extensamente usado como meme na internet. Não por ser engraçado, mas sim por ser legitimamente interessante e fácil de adaptar para piadinhas. Narrador largado na cama não faz ideia de que tá vendo uma das sinopses da história mais foda já escrita. O Frost falou disso, que é uma das melhores histórias, ponto. A base, na real, é bem ética, e é o seguinte, tem uma filósofa Philippa Foot, e é extensamente usado como meme na internet. Não por ser engraçado, mas sim por ser legitimamente interessante e fácil de adaptar para piadinhas. A base, na real, é bem ética, e é o seguinte, tem um bonde indo em alta velocidade, desgovernado. Você tem essa alavanca que muda a direção do trilho. Tem várias pessoas amarradas em um trilho, então você vai pensar em ativar a alavanca, né? Errado, burro. Tem mais pessoas amarradas no outro lado. Aí que virou o dilema. Se eu mudar o caminho do trilho usando a alavanca, menos pessoas morrem, certo? Legal. Mas lembra que aquelas pessoas não iam morrer, e você condenou ela pra morte quando você decidiu salvar as outras, né? Então, é um pouco mais pesado, você é culpado em algum nível pela morte deles talvez. Mas se você manter o bonde no caminho dele, mais pessoas morrem, e talvez você vá se culpar também por não ter salvo. Então o que você faria? Por ser um dilema, as respostas podem variar, mas a maioria optaria por salvar a maior quantidade de pessoas possíveis. O problema é, o peso da culpa vai sim se acumular nas suas costas, e é isso que o Kageaki vive diariamente. E olha, se Muramasa pudesse ser resumido assim, não seria uma história que pelo menos leva umas 50 horas pra ler. Muramasa ama destruir. Isso que eu ia falar. Eu senti que algumas coisas de Muramasa pareciam com Code Geass. Eu sabia que Muramasa tinha vindo antes, mas os mechas e a ideia da Inglaterra e dos Estados Unidos tem uma parada um pouco parecida, né? Em Code Geass. Code Geass saiu em 2009 e Muramasa em 2006. Tipo, eu também achei que me deu uma sensação parecida, mas eu não comentei nada porque eu não sabia se era o caso. Torcer esse dilema. Uma hora coloca personagens bons e ruins em lugares diferentes. Às vezes, coloca o contexto... Code Geass lançou em 2006 e esse jogo em 2009. Eu não sei qual que é a referência de quem aí. Mas achei que tinha alguma coisa parecida. Tipo, alguma coisa na estética, no tema, pareceu conectar os dois na minha cabeça. De vingança. Mesmo que você mate uma pessoa que você considera ruim, eles tinham amigos. E esses amigos podem ver um lado diferente dessa pessoa que você matou. E eles vão matar você. Que também tem entes queridos. E eles também vão atrás de vingança. Sabe aquele papo inteiro do The Last of Us 2, do ciclo de vingança e tal, que o pessoal ficou discursando por meses? Ou do primeiro Nier, que também tangencia esse mesmo tema? Imagina isso, só que sendo discutido muito mais a fundo. Se o básico do dilema do bonde já enlouquecia Kageaki, todas as distorções dele o confunde, o deixando em estado constante de autoanálise. Ele nunca vai estar certo do que ele está fazendo. E esse estado também vai atingir o leitor facilmente. E mesmo que, sei lá, o relativismo moral não vá te atingir muito, outros personagens com certeza têm algum posicionamento moral mais parecido com o seu, e se identificar com pelo menos algum deles vai ser muito fácil. Falando em personagens diferentes, vamos falar da armadura do protagonista que é uma personagem, a tal da Muramasa. Mas eu não posso falar muito porque, sério, tem coisas que é melhor você ver você mesmo. Mas eu posso afirmar que Kageaki e Muramasa têm uma dinâmica muito interessante. Tanto no ponto de vista de temas, quanto na relação mesmo, é carismática, divertido de acompanhar, especialmente no fato que o Kageaki é um puta de um sem noção. Enquanto isso, a armadura tem mais noção e fica chocado com a estupidez do Kageaki.
客の礼儀として何か言おうと思うのだが、どうすればいいと思う？それ O は jogo é dublado? E essa música parece muito com a música de Fate Samurai Remnant. どうすればいいと思う？ Igualzinha, mané. それはまあ時効の挨拶なんかが定番じゃないのかしら。なるほど。良い日和ですね。はあ。他には？そうね、小粋なジョークとか。わかった。大阪城を建てたのは誰？第一句。Além da armadura, Kageaki vai interagir com duas mulheres que poderão ser suas escolhas de rota. Sim, é uma visual novel. Ah, mané, já tô preparado no Battle Hentai. Tem 3 rotas no mínimo. A primeira versão vai ter 3 rotas só, né? Porque precisa fazer um escopo pequeno. Kageaki vai interagir com duas mulheres que poderão ser suas escolhas de rota. Sim, é uma visual novel, e é uma tradicional que cada rota você escolhe uma das garotas pra se aproximar e isso muda totalmente o rumo da narrativa. Você agrada a elas, ganha uns pontinhos com ela, e isso vai definir eventualmente como a segunda metade da história vai ser. Pra isso, tem um medidor de afeto, e é bem tradicional. Ainda assim, esse sistema é muito mais complexo do que parece, e não toma nem o que eu falei agora como garantido. Fica de olho no que a história diz e nesse medidor de afeto, porque você vai ser recompensado se você prestar atenção. Mas eu não quero te spoiler. Vamos começar pela menina que tem a minha história favorita, a Ichijo. その辺で止めたらどうよ、反町。Ela é uma garota que preza pela segurança, pelo bom e pelo belo. Uma literal heroína. O motivo que ela segue Kageaki é justamente por conta da sua missão de parar alguém... Ela por acaso tem um cachecol pra ser pique Kamen Rider da vida? Super Sentai? Tokusatsu? Tem a personagem, né, de KOF que tem isso, que é inspiração em Tokusatsu e heróis, né? Seigo. Literal heroína. O motivo que ela segue Kageaki é justamente por conta da sua missão de parar alguém Seigo. E também sente muito ódio do governo tirânico de Rokuhara. Seu objetivo é isso: destruir todos que ela determina como maus, e Kageaki, quando se aproxima dela, vai em uma jornada onde seu objetivo é justamente definir quem é mau e enfrentar essas pessoas. Mas aí, eu devo lembrar pra você qual é o slogan do jogo. Isso não é uma história de heróis. Muramasa não é uma história onde a moralidade é preto e branco, e também não digo isso do modo canastrão e emo dos anos 2000. Eu não tô falando que é uma história necessariamente que todo mundo vai ser constantemente filha da puta, ou que todo mundo é meio edgy. Eu tô falando de uma vibe mais reflexiva, assim como os filmes de Kurosawa. Logo, essa rota é bem movida pelos dilemas internos do protagonista e da garota, refletindo sobre a natureza dos seus objetivos e das suas ações. Também conta com algumas das melhores batalhas do jogo e a reta final faz essa ser a minha rota favorita do jogo. Considerando que essa rota é sobre ser um herói, a gente precisa de um contraponto. Então você tem a Kanae, uma espécie de oficial militar da GHQ. Ela faz piadas constantemente, não leva nada a sério e é um personagem muito divertido. Ela tem até uma velha guarda-costas mordoma engraçada, mas ela infelizmente esconde um demônio muito maior dentro dela: vingança. Ela é violenta, extremamente manipuladora, e suas crenças pessoais são muito mais egoístas. Se você sente que alguém fez algo de errado pra você, você pode e deve retalhar. E se alguém sentir que você fez algo de errado nesse processo da retaliação, está ok pra você ser retalhado também. Na visão dela, pouco importa o resultado final ou quantas pessoas vão morrer. O que importa é a pessoa ter forças de lutar contra as injustiças pessoais próprias. Kageaki se vê colocado num ceticismo e os dois acabam refletindo muito sobre esse lado da moeda. É uma boa rota, mas tem umas partes que a jogabilidade é bem chata e se você é compulsivo como eu de querer testar todas as opções, vai ser muito doloroso. Eu realmente não gosto muito das partes de gameplay dessa história, mas apesar disso, assim como a VN Yuno, a frustração na jogabilidade às vezes é bem proposital e se relaciona com uma reviravolta importante depois. E por fim, a rota verdadeira. É onde descobrimos mais sobre a solução que o escritor, Narahara Itetsu, dá às ideias que são expostas. Claro, você vai ter indícios do que ele quer dizer desde o começo, mas é aqui que o Kageaki realmente chega numa conclusão pessoal importante. Também tem um final alternativo que você fica com a melhor garota, a Chachamaru. Mas essa é uma rota menor e na rota verdadeira você meio que já descobre qual que é a dela. Claro, e não acaba por aí. Temos vários personagens secundários, incluindo pessoas com poder político forte e outras mais humildes. E até talvez alguns que estão no meio dessas duas categorias. Dentre eles, o meu segundo personagem favorito da história, Sorimachi. Enquanto Kageaki é meu favorito e é um dos personagens mais interessantes do meio das VNs, Ichizo Sorimachi é o Virgil perfeito pro Dante que o Kageaki é, se é que você me entende. Ele é um personagem rival, aquele que atormenta e atormenta o protagonista, mas Muramasa estabelece isso de modo muito mais interessante.
Não é como se Sorimachi fosse tão forte quanto o protagonista, mas sim que ele tem crenças muito inversas ao do nosso herói. Algo que ajuda muito com os temas. Até o cabelo demonstra isso, né? Enquanto Kageaki é moralista, sempre se arrependendo dos seus Cabelo, atos, cor do olho, cor da pele, tudo. pensando no certo e no errado, Sorimachi defende um pensamento mais simples, que as pessoas devem fazer o que elas querem e o que pensam que é certo. Os embates entre os dois são justamente onde Muramasa grita seus temas e, porra, alguns dos melhores momentos da VN envolvem justamente esses dois filhos da puta gritando. Vale lembrar que a história, não sendo madura apenas em temas, acaba envolvendo o valor de choque. Então, se coisas como abuso sexual, violência, familicídio, guerras ou massacres te desconfortam, fique A pique Beto Hentai vai ser isso aí, mano. É isso aí. bem longe de Muramasa. Felizmente, não é o núcleo da história, honestamente. Eu não acho que chega no nível do que você vê nos arcos mais pesados de mangás como Berserk. Mas eu diria que esperar algo próximo disso também não é muito utópico. Ainda assim, o alívio cômico de Muramasa é muito bom e dosado, funcionando muito melhor que o nosso pobre Puck de Berserk, na minha opinião. Legal que o Punk é de Sonho de uma Noite de Verão, né? Muramasa é a visual novel com o melhor ritmo que eu já li. Apesar de ser imensa, eu não acho uma recomendação estranha para iniciantes. Toda hora, todo segundo, você vai estar em momentos interessantes e, bom, não é que nem Love Love que você tem que ler 25 horas de Slice of Life e humor leve pra chegar na parte que a história fica intensa. Não é Tsukihime que até começa bem, mas realmente só engaja nas duas últimas rotas. Muramasa começa incrível e continua incrível, e mesmo quando o ritmo cai, não demora tanto pra subir de novo. Muramasa muda de foco na narrativa toda hora, mas sempre constrói as coisas de modo discreto, se tornando totalmente imprevisível. É reviravoltas constantes, mas muito bem implicadas, e é uma daquelas histórias que falar espere o inesperado não é muito exagero. É polido, variando introspecção, política, drama, humor, tragédia, catarse e batalhas de modo que o leitor nunca ficará entediado ou sentirá que o tom foi perdido. E honestamente, falar batalhas foi uma boa, porque é uma das coisas que Muramasa entrega muito bem. Se você é fã de VN de batalha, como Fate Stay Night ou Desire, saiba que Muramasa não fica muito atrás. Antes de ler Muramasa, eu fiquei curioso. Fate Stay Night maldito ou Frost. Desire. Saiba que Muramasa não fica muito atrás. Na real, Muramasa é a melhor VN de batalha, mas os fãs de Fate não estão prontos para ouvir isso. Antes de ler Muramasa, eu fiquei curioso com a escrita do autor e eu fui atrás de outra VN dele que felizmente foi traduzida para o inglês. Hanachirusu é uma história interessante por si só, se passando em Japão violento moderno, mas com pessoas ainda usando espadas. Eu não vou detalhar muito porque esse aqui é outro tipo de criatura e merece um vídeo próprio, mas o que eu quero dizer é que lendo esse, eu notei que o Itetsu é um especialista em espadas e sabe dar descrições específicas e até explicar como cada ataque é executado. Tem rumores dele realmente ter algum estudo na área, mas infelizmente muito sobre o autor é desconhecido. Eu tentei pesquisar e encontro até uma entrevista ou outra, mas a maioria do conteúdo que eu encontro é no 7 dicas para inscrição no BBB 23. próprio Full Novel ou no VNDB, então eu não tenho tanta confiança. Enquanto todos os elogios de ritmo e tal que eu fiz ao Muramasa se aplicam perfeitamente aqui, uma coisa me incomodou muito. Às vezes a descrição das lutas eram excessivas e só me cansavam. Às vezes eu só queria que eles parassem um pouco, sabe? Mas felizmente eu acho que alguém avisou o escritor, porque Muramasa é o total inverso disso. Muramasa tem um nível de descrição que me agradou muito nas lutas. Além delas terem total lógica, incluindo no uso das armas, especialmente do jeito que elas funcionam, as espadas, os poderes e o fato que eles estão voando também é interessante, porque tem a força gravitacional, por exemplo, que é algo que pode mudar totalmente o rumo da batalha, logicamente, o autor nunca vai te sobrecarregar de informações ou detalhes muito específicos. Talvez pra pessoa que não lê VN seja um pouco pesado, mas pra quem lê VN, vocês sabem do que eu tô falando. E sem contar que, honestamente, vamos lá, isso é uma venda da Nitro Plus. O investimento visual é alto e Muramasa é a história mais ambiciosa deles em todos os sentidos. A apresentação visual, Jesus, eu acho perfeita. Sua visão do cockpit, animações 3D legais, sejam altamente detalhados e direção cuidadosa te faz se imergir no contexto muito fácil. E ao contrário de Love Love, é bem fácil de entender o que está acontecendo. Tudo é facilmente legível e o visual realmente serve como um bom feedback de tudo o que está acontecendo. Inclusive, de começo, eu nem gostava da aparência das armaduras muito, mas com o tempo, esse estilo hiper poluído acabou crescendo em mim. Faz total sentido com a inspiração principal, que são armaduras de samurais, altamente ricos e que realmente podiam pagar para ter obras-primas hiper detalhadas como essas. Talvez a única falha no polimento seja a questão dos sprites. Enquanto temos vários sprites de reação nesses quadradinhos aqui em cima, temos pouquíssimos para os personagens na tela. Felizmente a escrita te puxa muito e faz o serviço junto com a música. E também que o diretor notou isso e não colocou os sprites nos momentos errados, já que eles geralmente não reagem em todas as situações muito bem. Ainda assim, os que tem são lindos. E eu amo o traço do Namaniko ATK, o artista principal por trás dos personagens. Logo, Muramasa é a VN basicamente perfeita, não é? Bem, eu acho que, pelo menos em termos de análise, é a mais perfeita que eu já li.
Mesmo que não seja exatamente a minha favorita, está bem alto no meu top 10 e eu acho que uma das maiores qualidades dela é justamente isso. É quase impossível de apontar defeito. Eu só consigo apontar um, e mesmo pra falar dele eu vou ter que denotar outra qualidade da VN. Narahara Tetsu tem uma qualidade muito rara nessa indústria. Ele é sutil. Não espere que Muramasa se explique 100% no final e pode contar que algumas coisas ainda vão ficar na sua cabeça. Mas olha, tudo que não é diretamente explicado tem dicas e até indicações óbvias na história. Não espere que Tetsu também te diga diretamente toda hora o que ele quer que você pense. Felizmente, apesar de sim de ter várias explicações, Muramasa decide nos momentos críticos deixar que você pense sozinha. Seu uso de sutileza é exposto até nas cenas hiperviolentas. Muitas são apenas abordadas no texto, sem descrições imensas, e isso acaba deixando muito mais para o leitor preencher com a sua imaginação. Mesmo com tanta violência na história, Itetsu, ao contrário do Urobuchi, não quer expor você a um mundo graficamente horroroso como vemos em Saya no Uta ou Kikokugai, e sim para algo mais interpretativo de como isso se sente ou parece. Infelizmente isso só fica nas cenas de agressão, porque apesar de interpretativo de como... E com exceção de uma cena cheia de gore da rota da Ishijou, aquela cena é Ed e ridícula, mas é exceção. São 80 horas de narrativa contínua e eu tô ok com o tropeço aqui e ali. Como isso se sente ou parece. Infelizmente isso só fica nas cenas de agressão, porque apesar disso tudo, eu realmente odeio o jeito que Muramasa usa das cenas sexuais. Muramasa conta com várias cenas de sexo, e a maioria, né, jogo da Nitro Plus, é sexo forçado. E eu odeio o quão irresponsável e previsível geralmente é. Eu criei a tal da regra do Muramasa, depois das primeiras horas. Se a menina fofinha tem um sprite, 90% das vezes ela pode ser namorada, ou ela vai ser estuprada. E eu acho isso até meio preguiçoso, considerando que grande parte das vezes, esse não seria nem o tipo principal de abuso que um vilão com o objetivo que muitas vezes eles têm fariam pra castigar uma personagem feminina. Eu senti até uma desconexão entre o sexo e o jogo, e eu não duvido que foi fortemente encaixado por motivos de venda. Eu só não gosto de quando não agrega em porra nenhuma e eu só senti naturalidade em duas cenas de sexo do jogo. Uma da rota principal e a cena de sexo da rota da Kanai. Agora, o resto? Sei lá. E apesar do ritmo ótimo, das batalhas maneiras, dos personagens carismáticos e dos bons momentos de alívio cômico que realmente me surpreenderam, já que a fama dessa história ter uma atmosfera bem pesada, não se engane. Muramasa ainda é uma história densa com um mundo complexo. Personagens tridimensionais e temas que farão você bater sua cabeça por um bom tempo. Claro, eu não quero dizer que o elenco é tão marcante e variado quanto Higurashi ou Move Love, mas sim que tem uma quantidade pequena de personagens marcantes, só que eles são absurdamente memoráveis. E a cereja no topo do bolo, pra tornar tudo isso digerível, é a estética. Apesar da questão de ter poucos sprites, essa arte é muito icônica. Eu amo a caixinha vertical e eu amo o quão bem ambientado o jogo é. Os fundos são muito detalhados, os personagens são hiper bem desenhados e apesar das armaduras em 3D chocar de começo quando eles são colocados nesse mundo 2D, depois que você se acostuma, só adrenalina no máximo. É do caralho. Tudo contribui pra te levar a esse Japão alternativo, especialmente a trilha. Esse vídeo foi basicamente feito na base da trilha do jogo, e pelo menos essas faixas mais atmosféricas você já deve sentir a vibe. Mas o que realmente me puxa no jogo são quando as músicas cantadas aparecem. O tema do jogo é icônico, é a introdução desse vídeo, e eu não quero colocar os outros porque eles tocam em momentos específicos que é legal você ouvir a primeira vez lá. Aí você vai dizer, então Frost, coloca uma aí que não é cantada, que já é... viu algo sobre Doki Doki? Sim, a gente já viu vários vídeos sobre Doki Doki aqui. Elogiando e criticando também. Legal, o que você acha? Então tá, eu vou colocar essa aqui. Tá. Então, pessoalmente, essas trilhas de Muramasa que não são cantadas e também não são tão atmosféricas, eu acho elas tão sem graça. Muramasa tem uma trilha composta pelo Ziz Studio, o mesmo pessoal por trás da trilha de Kikokugai. Hanatirasu. Essa arte aí tá parecendo arte de Bible Black, hein? E Saya no Uta. Todas são trilhas sonoras que absolutamente amo, mas honestamente, eu acho o trabalho aqui o menos marcante deles. Por ser muito atmosférico e não ter uma presença tão forte, eu senti que sim, é uma boa, mas não chega ao nível de Desiree ou Mineko. É boa, contribui, mas não se destaca tanto. Ainda assim, faz sentido com a direção geral, e dois temas do Gin Seigo são duas das melhores músicas do Ziz Studio. Esse bicho aí parece o dragão de Breath of Fire 4. Tipo um inseto que tem umas asas assim. Especialmente as músicas mais melancólicas, elas vão ficar na sua cabeça. Desculpa interromper o vídeo, mas eu vou ter que falar.
Eu mudei de opinião. Por mais que a trilha sonora de Muramasa não seja necessariamente a mais impactante do meio das VNs de começo, ela tem um efeito de ser memorável pra caralho com o tempo. Já passou, acho que bem mais de 6 meses que eu acabei Muramasa, e ainda assim eu consigo ficar com as músicas na cabeça e lembrar de cada uma delas. Elas são bem únicas e tem uma atmosfera bem delas, assim. Você não vai encontrar outra VN com essa mesma atmosfera. Então, apesar dela não ser tão intensa imediatamente quanto um Mineko, eu não acho que ela vai te pegar de primeira, exceto as cantadas. Cara, é bem marcante. Essa parte do vídeo, ela meio que foi adicionada posteriormente por vários motivos. Um deles eu já vou expor de cara. Essa história é fruto da cabeça de uma pessoa, como eu já falei. Por que eu estou voltando nisso? Muramasa é uma história que seus temas são uma grande pegada no que o seu criador pensa e queria. As inúmeras referências ao budismo que o jogo conta, junto com o paralelo entre as crenças e comportamento do Kageaki com o mundo, apontam para uma direção constante e melancólica. Muramasa não é uma história de heróis, e sim de demônios. Mas por que demônios? Muramasa prega o desapego, a valorização das coisas como elas são e a paz como a única luta válida. O caminho que essa história mostra é de simplesmente aceitar o mundo do jeito que ele é. Um elemento que eu amo nisso é como a história constrói pessoas realmente horríveis, mas depois mostra como a morte dessas pessoas causaria efeitos ruins para outras pessoas e situações, onde tais indivíduos seriam na verdade bons ou benéficos ao todo. O inverso também é muito comum. Pessoas tentando fazer justiça, mas beneficiando fins não muito nobres no fim das contas. Muramasa pergunta, quem é certo? Aquele que luta por mudanças ou aquele que luta para parar essas mudanças? Minha resposta é nenhum dos dois, pois o problema está no fato que os dois lutam, matam, machucam e destroem. Do que adianta no fim das contas você se vingar e machucar em proporção igual alguém que te fez mal, se isso não vai beneficiar ninguém? E eu vou te falar, isso é visto por tantas óticas diferentes durante a história que nenhuma explicação minha faria jus. Tanto que eu já li um rumor por aí que a ideia da história pode ter sido dada pelo Buda em si pro autor, e o que explicaria o motivo dele sair da indústria logo após de fazer Muramasa. Um dos maiores sucessos da Nitro Plus, uma das visual novels mais criticamente aclamadas, o jogo que faz jus à fama da empresa de fazer jogos pesados e adultos, mas que não sacrifica nem a identidade própria do Itetsu em suas lutas detalhadas, nem sua sutileza e muito menos a profundidade temática. E em seguida o autor sai sem explicação nenhuma? É tão misterioso isso que ninguém sabe exatamente onde Tetsu está ou o que ele está fazendo da vida agora. Ou pelo menos até onde eu saiba, o que é bem esquisito, pois com o nome dele no Japão, ele poderia ser aceito em qualquer coisa como roteirista ou escritor. Muramasa é uma história sobre o problema que o conflito como conceito pode trazer. Vivenciamos longos capítulos de horror, conspiração, interesses econômicos, políticos, amor, injustiça e justiça, para chegarmos na conclusão que a manutenção da paz está acima de tudo. É uma parada meio... no Tao Te Ching tem muito disso, né? De não lutar contra a natureza, né? A natureza aí você vai ter vários conceitos diferentes que podem ser abordados nesse elemento. Que vem um pouco também, mistura depois com o confucionismo, da não agressão. Inclusive o confucionismo foi um dos motivos para a China, quando estava começando sua expansão territorial marítima, ter parado de se expandir e ter voltado com a sua frota. Se não fosse isso, talvez o mundo todo hoje fosse chinês. Que doideira, né? Então... E também tem uma vertente do budismo que vai bem nessa parte, e você vai encontrar várias histórias japonesas que vão contra esse super pacifismo, ou essa super manutenção da paz. Que eu não sei o que Muramasa fala, né? Mas você vai encontrar essas outras vertentes, porque existe um povo meio de saco cheio dessa paz pregada pela cultura asiática, né? Que é um assunto complexo que eu não vou ter como aprofundar aqui, até porque já estamos quase 5 horas de live. E como que eu faço uma conclusão sobre essa narrativa densa, né? Sobre talvez a visual novel mais ambiciosa da história da Nitro Plus? Bem, Muramasa é uma história que parece odiar o meio de visual novels e amar em proporção igual, subvertendo suas expectativas da estrutura do gênero, mas também abraçando o suficiente para que, honestamente, nunca será possível ter uma adaptação de anime, porque a estrutura de rotas é absurdamente importante para os temas da narrativa, algo que se encaixa perfeitamente em todos os sentidos. Apesar de Totono ser a minha novel favorita da Nitro Plus, é muito mais por motivos de preferência pessoal do que necessariamente senso crítico, pois Muramasa é tão bom que transcende julgamentos. É o ápice do que uma VN da Nitro Plus pode e deve fazer. Tem tudo que você espera da Nitro Plus. O orçamento, o capricho, o cuidado, até o horror e a violência, mas no geral, não de modo gratuito. Tudo de modo que esse jogo incorpora os valores e a história da empresa, e se estabelece como o ápice da qualidade que esse estilo que eles formaram pode alcançar. Nota? Platina. É um clássico e qualquer um que negar é cego.
Muramasa vai te mudar como pessoa. Vai fazer você repensar muitas das suas crenças. Eu não tô brincando. Apesar de ser uma história de robôs lutando, tem muito mais escondido por trás dessa saga divertida e no fim, os temas tomam direção e Tetsu vai sempre te lembrar do lado mais cético do nosso mundo, mas não sem uma resposta inteligente e relativamente otimista. Se estabelece como uma das melhores VNs já feitas por sua relativa perfeição, por sua execução absurda, ambição extrema e por ser o ápice do seu autor. Mesmo com a sua continuação anunciada, eu ficaria feliz se tivesse acabado aqui, porque eu não acho que dá pra superar ou repetir o Muramasa. É o que acontece quando tem uma harmonia completa entre intenção artística e compreensão de técnica, tanto na escrita quanto em todos os outros aspectos. Até a trilha, que eu critiquei um pouco, ela é inegavelmente algo que contribui pra Muramasa se estabelecer como tal. Uma história que eu consigo achar mais digna de mérito que Steins Gate ou Saya no Uta sem pensar muito. É o ápice deles, e se você gosta da Nitro Plus, de qualquer uma das suas obras principais, especialmente as mais clássicas que tendem ao horror e a tópicos pesados, esse é o ponto insuperável deles. Essa é a obra-prima deles. Inclusive, recomendo ela tanto para veteranos quanto para novatos, e é um clássico obrigatório para qualquer um interessado no gênero. Leiam imediatamente, é uma ordem. Também tenta comprar lá no site da Gesture, porque eles foram aqui, deram um jogo e eles estão vendendo até que barato. Eu sei que parece caro, mas é menos de R$1 por hora de jogo. Também disponível na GOG. Barato com preço localizado, e comprando isso você incentiva que eles traduzam outras VNs gigantes que tem por aí no mercado. Até porque não é apenas um milagre ver esse gigante traduzido depois. Lembrando que comprar visual nova na Steam é um problema enorme, tá? Não são todos que tem, muitos que tem estão totalmente censurados. 10 anos do seu lançamento original no Japão. Mas essa história é um marco, e honestamente, se você perder esse aqui, quem tá perdendo, no fim do dia, é você. Muito bom. Eu vou ter que jogar tudo isso aí pro Battle Hentai, né, cara? Vou ter que estudar pra caramba a mídia, descobrir os macetes da mídia. Mas já comprei Fate, já comprei algumas visual novels pra ler. Agora é ter tempo, né? Poder ter tempo, jogar e tal. Ai, mano, é foda, mano. Vou ter que tirar um ano aí só pra isso, fazer megas anotações. Nome do canal, Lixeira do Frost. Ótimo canal, viu? Cara, tem 20 mil views, né? Não é um número relativamente grande, mas pra você ver como visual novel no Brasil é um negócio muito abandonado, né, cara? Vídeo incrível sobre uma das maiores visual novels de todos os tempos, e metade das views aqui é de curioso. Aposta quanto? Caraca, mano, é sinistro. Brasileiro não gosta de ler. Se eu depender do meu público pro Battle Hentai, eu vou ganhar uns trocados aí, né? Suponha, 1.000 pessoas vão comprar, já vai ser um sucesso, né? Mas não, é foda, mano. Brasileiro não lê, isso é um problema gravíssimo. A gente precisa resolver aí. A comunidade narrativa não tá seguindo nessa direção aí de resolver esse problema, hein? Todo mundo vendo o Battle Hentai pra solucionar o analfabetismo brasileiro.